Fala, grande nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu falarei sobre o primeiro treino do Flamengo nos Estados Unidos, que foi à base de intensidade, movimentação e campo reduzido. O Flamengo faz primeiro treino nos Estados Unidos. E o Flamengo acerta aí a contratação de Matias Vinha. Não vinha, mas agora vem, né, galera? E também vamos falar quanto custou aí a renovação de contrato de Bruno Henrique ao Flamengo. Vamos ver aí os valores aí, galera. Estou passando a informação aí do primeiro treino do Flamengo em solo norte-americano, galera. Então, o rubro-negro inicia a segunda metade da pré-temporada e fará 2 amistosos em solo norte-americano. Após estrear com o pé direito em 2024 aí com uma goleada sonora por 4-0 sobre o Audax do Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, o Flamengo deu início à segunda metade aí de sua pré-temporada, que será nos Estados Unidos, galera. Então, na manhã desta sexta-feira, o elenco rubro-negro realizou o primeiro treino no Osceola Heritage Park, um mini estádio localizado dentro do CT do Orlando City, galera. Então, nesta sexta-feira, o treino será integral, mas só a atividade da manhã ficará aberta para a imprensa, né? Então, os jogadores que estavam relacionados contra o Audax do Rio de Janeiro aí na última quarta-feira, que foi a partida, né? Apenas o Matheus Cunha não faz parte da excursão pelos Estados Unidos, o goleiro que retornou ao Rio de Janeiro para reforçar a equipe de garotos aí do Flamengo nos próximos jogos dos compromissos do Flamengo aí no Campeonato Carioca 2024. Sendo o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu ali neste domingo, né? Então, nessa primeira atividade em Orlando, os jogadores chegaram aí no campo por volta das 9h40, horário local, ou 11h40, horário de Brasília, né? A diferença de 2 horas, né, de fuso horário, dos Estados Unidos, lá de Orlando, para o Brasil. E o Tite conversou aí com o grupo aí por cerca de 5 minutos antes que os atletas aí começassem o trabalho, que foram quase 20 minutos aí de ativação física, e o tradicional bobinho aí, né, que eles sempre fazem antes dos treinos, né? Então aí passando a pouco antes aí também da imprensa precisar deixar o local, né? Tite dividiu os jogadores em 2 grupos, né, e trabalhou em campo reduzido. E a comissão técnica aí que acompanhava e dava as determinações, né, os trabalhos de 2 toques, sem gol e uma boa competitividade entre os jogadores, né? Então foi feito 2 times aí, né, para este treino. Tinha o time vermelho e o time amarelo. O time vermelho contava com Gerson, Varela, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Davi Luiz, Pedro, Everton Cebolinha, Alan, Carbone e Pedro Leão. Já o time amarelo tinha Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Wesley, Pulgar, Fabrício Bruno, o Vitor Hugo, o De La Cruz, Ayrton Lucas, Igor Jesus e Luiz Auxélio, galera. Então, ao todo aí serão 13 dias e 11 sessões de treinamentos ao todo, incluindo 2 amistosos contra o Philadelphia União, no dia 21, neste domingo, né? E diante do Orlando City, que será no dia 27, ambos pelo evento UFC Series, antiga Florida Cup. Então, nessas 2 partidas, inclusive, há a expectativa de que De La Cruz, por enquanto, o único reforço contratado para 2024, agora Matias Vinha, né, o segundo reforço, né, faça sua estreia com a camisa rubro-negra, né? Então, boa sorte aí, né? E a programação do Flamengo nos Estados Unidos prevê também um treinamento aberto para os torcedores no dia 25 de janeiro. E os ingressos estão sendo comercializados por $25, pouco mais de R$ 120 na cotação atual. Na data, a atividade será às 16 horas do horário local e às 18 horas horário de Brasília aí, galera. Então a carga disponibilizada aí para a torcida do Flamengo no jogo contra o Orlando, no Exploria Stadium, já foi esgotada. Já na partida diante do Philadelphia, cerca de 2.000 crianças e adolescentes praticantes aí de futebol irão ao Al Lang Stadium, além da carga disponibilizada aí para venda para torcedores rubro-negros, galera. Então a última atividade em solo americano será pela manhã do dia 30 de janeiro, pouco antes do time seguir viagem para o Brasil. E a delegação vai direto aí para Belém, onde enfrentará o Sampaio Corrêa aí no dia 31, pela 5ª rodada do Carioca, jogo que marcará a primeira partida oficial de La Cruz pelo Flamengo aí, galera. Então, passando a informação da contratação, a segunda contratação do Flamengo, né? Então, Matias Vinha é jogador do Flamengo.
O lateral esquerdo de 26 anos era um pedido do técnico Tite e se torna o segundo reforço do clube para 2024. E após aí a chegada do também uruguaio De La Cruz, ele vai assinar contrato por 5 anos, que vai até o fim de 2028, galera. Após uma longa negociação, aí a contratação foi fechada nos últimos dias, com a ida de Marcos Braz e Bruno Spindl a Roma, né? E o lateral será o quarto uruguaio do elenco do Flamengo, que já conta com De La Cruz, Arrascaeta e Varela, galera. A metade da seleção do Uruguai, né? E o Flamengo precisou negociar em 3 frentes para acertar a contratação, com o jogador e seus representantes, com o Sassuolo da Itália, ao qual o lateral estava emprestado, e com a Roma, que detinha os direitos econômicos do atleta. E as conversas começaram por telefone, chegaram a esfriar, mas avançaram com a chegada dos dirigentes rubro-negros à Itália nesta semana, galera. Então a Roma inicialmente estava irredutível na pedida dos 10 milhões de euros, 53,3 milhões de reais. E a proposta inicial do Flamengo de 6 milhões de euros não agradou aí os italianos, né? Então, após muitas conversas, as partes chegaram a um acordo no valor de 8 milhões de euros, cerca de 42,8 milhões de reais, mais 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões em bônus por título, e 50% pelo Brasileiro e 50% pela Libertadores, galera. Então, campeão paulista da Copa do Brasil e da Libertadores de 2020, pelo Palmeiras, o lateral esquerdo foi comprado pela Roma em agosto de 2021 por 13 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação da época. Então o Vinha foi titular em 37 jogos na primeira temporada na Itália, sendo campeão da Conference League, mas perdeu espaço na reta final aí com o José Mourinho. Então a demissão aí do técnico português nas últimas semanas quase atrasou a venda até a definição do novo treinador. Mas com a janela curta, aí o clube italiano acertou fechar negócio, e aceitou, né, que o negócio fosse concretizado, né? Então, com a contratação de Vinha, o Flamengo busca mais 2 jogadores no mercado, um zagueiro e um atacante de lado. As prioridades são Léo Ortiz e Luiz Henrique, mas há uma certa dificuldade aí nas negociações com o Bragantino e o Real Betis, né, time do Luiz Henrique lá da Espanha, né? Então, passando as informações de Bruno Henrique sobre o contrato dele, né? Então a novela da renovação de Bruno Henrique durou alguns meses até ser oficializada, né? Há pouco mais de 10 dias pelo Flamengo, que venceu aí a concorrência do Palmeiras. E no novo contrato, válido por 3 anos, foi apurado que o total que o atacante vai custar ao clube chega a aproximadamente 70 milhões de reais. O valor inclui salários, a remuneração varia para cada temporada, direitos de imagem e luvas, além de uma comissão de 1 milhão e 26 mil reais ao empresário do jogador, galera. Em entrevista coletiva após a apresentação de La Cruz, no último dia, aí, dia 12, o Departamento de Futebol divulgou que a folha salarial de jogadores e comissão técnica é de 25 milhões mensais. Dentro dessa quantia estão incluídos salários, direitos de imagem e 13º, além de férias, FGTS, PIS, luvas e qualquer tipo de bônus pagos aos atletas, né? Então, na ocasião, o diretor de futebol Bruno Spindl argumentou que o Flamengo gasta de folha por ano cerca de 45% de sua receita recorrente, aquela que não inclui venda de jogadores. Questionado nesta sexta, né, sobre o contrato de Bruno Henrique, Spindl explicou por que a diretoria decidiu renovar com o atacante. Então ele falou assim: o Bruno Henrique aí se recuperou de uma lesão muito grave, voltou a jogar em alto nível, conquistou de novo o espaço no elenco, ele mereceu a renovação dele. Ele recebeu inúmeras propostas de valores muito superiores ao que foram fechados. O desejo dele de ficar no Flamengo fez ele ceder aí alguns valores. A renovação foi justa para todas as partes, muito merecida e conquistada por ele, disse o dirigente, né? Então, também foi apurado que as partes tiveram uma conversa no mês de outubro, durante a passagem do time por São Paulo. Os valores discutidos para a assinatura da renovação circulavam perto dos 2 milhões mensais, com um contrato até o fim de 2028. Desta forma, o camisa aí se tornaria o jogador mais bem pago do elenco, né, do Flamengo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!